Igreja de Laodiceia, sétima igreja, a última mensagem. Na última mensagem você vai encontrar Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele reforçou a mensagem que ele falou para as 7 igrejas, porque desde a primeira igreja ele vem falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo aqui: se alguém ouvir minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, ouvir a voz, você vai abrir a porta. Se você ouvir a voz dele, e ouvir a voz dele está ligada com ouvir a lei, ouvir os profetas, ouvir os evangelhos, ouvir a carta dos apóstolos e ouvir o que o Espírito diz às 7 igrejas, aqui no livro do Apocalipse. Eu vou te mostrar que a mensagem à 7ª igreja, ela está conectada, ligada, estritamente assim ligada com a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3, onde o apóstolo Paulo está falando de apostasia. E ele diz assim: irmãos, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem da iniquidade. Não apareceu a palavra apostasia na carta à igreja de Laodiceia, mas você vê que é uma atitude de uma igreja apóstata. Então, a palavra Meshubá, ela vai aparecer lá no Antigo Testamento. E para a gente saber o que é apostasia, a gente vai ter que primeiro olhar para o Antigo Testamento para depois vir para o Novo Testamento. A palavra Meshubá, ela aparece traduzida como apostasia, afastar-se. Então, quando você quer o correspondente da palavra apostasia lá no Antigo Testamento, você tem que ir para a palavra Meshubá. Você pega uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia de estudos, como o My Sword ou My Bible, você vai ver que quando você digitar, por exemplo, a palavra apostasia, ela vai aparecer várias vezes. Mas quando você clica na palavra no grego ou no hebraico, você vai ver que não é a palavra apostasia que está ali, mas é o entendimento do tradutor que colocou a palavra apostasia. A palavra apostasia mesmo, ela vai aparecer como a palavra Meshubá lá no Antigo Testamento. Então, ela aparece ali no profeta Jeremias 9 vezes, 2 vezes no profeta Oséias e 1 vez no livro de Provérbios. Então, são essas vezes que a gente vai trabalhar aqui para a gente saber o que é a apostasia. Então, a primeira vez que ela aparece é no livro de Provérbios. E essa única vez que aparece no livro de Provérbios, que é Provérbios 1, logo Provérbios 1, ele está mostrando, ele está dando o norte do que é a apostasia. Ele está ensinando para a gente o que é a apostasia no livro de Provérbios. Então, ele vai dar a seguinte definição, presta bem atenção, Provérbios 1, verso 32. Os nécios são mortos por seus desvios e a sua impressão de prosperidade os leva à perdição. Olha a tradução, como ela está colocando aqui. Os nécios são mortos por seus desvios. Quando você olha a palavra nécios, você vai olhar e vai logo lembrar de quem? Você vai lembrar das 10 virgens, as 5 virgens nécias. Os nécios são mortos por seus desvios. Desvios aqui é a palavra Meshubá, que é a palavra apostasia. Vê que as coisas elas vão se encaixando. Olha como ele completa o sentido do texto. De novo, os nécios são mortos por seu desvio e a sua impressão de prosperidade os leva à perdição. Viu aqui? Os nécios são mortos pela sua apostasia e a sua impressão de prosperidade os leva à perdição. Palavra Meshubá aqui aplicada como apostasia, e você entende que o contexto está falando de apostasia. Do que é apostasia? Isso aqui vai dar um norte para a gente entender de todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, para a gente entender o que é realmente apostasia. E você vai ver que essa fala dessa igreja aqui, ela vai lembrar quem? Ela vai lembrar a igreja de Laodiceia. Aqui em Provérbios vai ligar com a fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela diz assim: eu sou rica, abastada e não tenho falta de nada. A sua impressão de prosperidade os leva à perdição. Daniel 11, ele fala do relacionamento do anticristo e os apóstatas. Ele vai dizer que aqueles que violam a aliança, porque a apostasia tem a ver com violação da aliança, você vai ver isso nesse estudo. Aos violadores da aliança,
ele com lisonja perverterá o caminho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, ele fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. É essa o relacionamento que tem dos apóstatas, daqueles que apostataram, o anticristo, né, na verdade. Então, eu vou abrir um parêntese aqui, dei uma introdução para falar um pouquinho sobre a apostasia, e aí eu vou abrir um parêntese para falar sobre a apostasia da casa de Israel e da casa de Judá. Abrindo parêntese, você vê que quem fala da apostasia, quem mais fala de apostasia, e onde mais vai aparecer a palavra Meshubá é no profeta Jeremias e no profeta Oséias. O profeta Oséias aparece 2 vezes apenas, mas você vê que todo o livro do profeta Oséias está falando de apostasia. Ele cita a palavra Meshubá só 2 vezes, mas todo o livro de Oséias trata de apostasia. Ele não fala somente da apostasia da casa de Israel, que é as 10 tribos dispersas, ele vai falar também sobre a apostasia das 2 casas, das 2 tribos, que é Benjamim e Judá. Então ele fala da casa de Judá, a lei da apostasia da casa de Judá. Ele usa o livro do profeta Oséias, ele vai usar a palavra, né, Meshubá, e vai falar que eles se apostataram do Senhor. Essa é a apostasia da casa de Israel, que foi falada pelo profeta Oséias, também foi profetizada pelo profeta Jeremias. E aí a gente vai falar sobre a apostasia da casa de Judá. Na casa de Judá, o profeta Jeremias, que profetiza também sobre a casa de Israel e a casa de Judá juntamente com o profeta Oséias, ele vai falar que a apostasia da casa de Judá ela é pior do que a apostasia da casa de Israel. E ele diz por quê? Porque a Meshubá, que é a apostasia da casa de Judá, é assim, olha. Ela diz que voltou, mas ela finge que voltou. Por isso que ele diz que é pior, alguém que finge. A casa de Judá, ele chama a falsa Judá. Aquela que finge, que diz que voltou, mas ela finge que voltou. Então você vê que tem uma comparação, uma ligação direta com esse texto da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia lá, ele está dizendo para ela, tu não és quente, tu não és fria, tu és morna, então eu estou a ponto de te vomitar. Se vomitar é colocar para fora. Colocar para fora, você vai lembrar da figueira, o Cristo dizendo, eu sou a figueira, vocês são ramos, todo aquele que não der fruto, meu pai tira. Ramo que não dá fruto é tirado e jogado fora. Então por isso que ele disse, estou a ponto de te vomitar, te colocar para fora. Entendeu que ele está falando aqui de apostasia? Então você vai ver que a casa de Judá, ela está ligada com a igreja de Laodiceia. Então essa mensagem aqui para a igreja de Laodiceia, ela está ligada com a casa de Judá, que vai ligar com os judeus a apostasia. A apostasia que o apóstolo Paulo aponta na carta aos Tessalonicenses, mas ele já vinha falando desde o livro de Romanos sobre essa apostasia. A palavra Meshubá. A palavra Meshubá, ela aparece diretamente empregada no Antigo Testamento 12 vezes, que eu já falei no começo. E a palavra Meshubá, ela traz a implicação de divórcio, abandono da lei, onde aparece nos textos, né? Então, outras palavras vão aparecer relacionadas também à apostasia, vão aparecer textos falando de apostasia, mas a palavra Meshubá, quando ela aparece, você vai ver que ela faz relação do Senhor e das 2 casas de Israel, aqui no Antigo Testamento. E aí essa palavra, através dessa palavra, do que é a apostasia, e através dessa palavra ela vai ser traduzida lá no Novo Testamento, no grego, como apostasion, ou apostasia, que vem do grego. Então é aqui que a gente aprende essas coisas. O uso da palavra Meshubá nos profetas. Você vai ver que Jeremias, a gente vai ler alguns textos aqui dos profetas para a gente entender onde é que está a palavra Meshubá e quando ela se apresenta, como ela se apresenta com o teor, com o conteúdo dela, mostrando o que é a apostasia. Vamos ler Jeremias 2:19. Tuas infidelidades te repreenderão. A palavra infidelidade aqui é a palavra Meshubá. Então ficaria assim, tuas apostasias te repreenderão. Jeremias 3:12. Volta ao pérfida Israel. Meshubá, pérfida aqui, volta ao pérfida Israel. Ele diz aqui,
Volta, ó apóstata Israel, aquela que apostatou. Jeremias 3:22, curarei vossas rebeliões. A palavra rebeliões aqui é Meshubá, o tradutor colocou rebeliões, mas é Meshubá. Só você pegar o aplicativo My Bible que você vai ver pelos números de Strong essas palavrinhas aqui. Jeremias 5:6, ele vai falar, multiplicam-se as suas perfídias. Só que perfídias aqui também é a palavra Meshubá, então multiplicam-se as suas apostasias. Jeremias 8:5, ele vai falar, povo de Jerusalém se desvia apostatando. Aqui foi colocada a palavra Meshubá e ele traduziu realmente como apostasia. Jeremias 14:7, que é a oração de Jeremias, ele vai falar, nossas rebeldias se multiplicam, só que rebeldias aqui é Meshubá, que é apostasia. Então, nossas apostasias se multiplicam. O profeta Oséias, ele vai falar 2 vezes sobre a palavra Meshubá. Todo o profeta Oséias vem falando da apostasia, mas ele vai citar 2 vezes a palavra Meshubá. Oséias 11, verso 7. Meu povo é inclinado a desviar-se. Desviar-se, aqui é a palavra Meshubá. Então fica, meu povo é inclinado a apostatar. Apostatar-se. Oséias 14, verso 4, ele vai falar que curarei a sua infidelidade. Infidelidade aqui é a palavra Meshubá também. Então ficaria, curarei as suas apostasias, que é a palavra Meshubá aplicada no profeta Oséias. Então você vai ver que vai aparecer outras palavras que você vai entender que é a apostasia. Você vai ver que na oração do profeta Jeremias e a oração do profeta Oséias, você pega a oração do profeta Jeremias e a oração do profeta Oséias, você vai ver que o profeta Jeremias, no capítulo 14, ele vai citar a palavra Meshubá, mas logo em seguida ele vai completar com abandonamos a tua aliança. Já no capítulo 9 do profeta Daniel, você vai ver que ele vai falar de abandonar a Santa Aliança, mas não tem a palavra Meshubá. Então ele diz todo Israel. E quando ele fala todo Israel, ele está falando das 2 casas. E ele ainda cita, né? Assim, ele vai dizer todo Israel, os de perto e os de longe. Quando ele fala os de perto, casa de Judá, os de longe, reino do norte, as tribos de Persas. Todos nós abandonamos, apostatamos. Está lá na oração de Daniel capítulo 9. Então você vê que Jeremias usa a palavra Meshubá e cita apostasia. E Daniel também fala de apostasia. E quando ele fala de apostasia, ele diz, por isso, porque nós apostatamos, nos apartamos da tua santa aliança, da tua lei, por isso a maldição que está escrito no livro de Moisés veio sobre nós. Qual é a maldição que ele está falando ali? Então nós teríamos muito para falar sobre isso. Agora aqui a palavra Meshubá, você vê que aparece a palavra repúdio, a palavra divórcio, mas quando você olha lá não é Meshubá. Mas ela está se relacionando com apostasia, está se relacionando com apostasia. Então, quando aparece a palavra Meshubá, ela faz relação às 2 casas de Israel e o Senhor. Então está fazendo essa diferenciação aí para a gente entender o que é a palavra Meshubá. Então essa é a primeira parte do vídeo, a introdução sobre a igreja de Laodiceia, e eu vou continuar aqui falando sobre a segunda parte do vídeo. Então, na segunda parte, assiste aí para você entender esse entendimento sobre a igreja de Laodiceia. Então, na última mensagem, ele deu o diagnóstico, né? Falou sobre a apostasia das 2 casas, e aí a gente vai entrar diretamente no estudo da igreja de Laodiceia. Então ele dá o diagnóstico, fala sobre a apostasia dessa casa, porque ela diz, dessa igreja, porque ela diz, tu não és quente nem és fria, mas tu és morna, mas eu te digo. Então eu vou destacar algumas palavras, alguns pontos que ele vai falar para essa igreja. A primeira palavra destacada que ele coloca, eu sou a fiel testemunha, o princípio da criação. Segundo, ele vai dizer, conheço tuas obras. Terceiro, tu diz e tu pensas, mas eu te digo e eu penso. Eu te digo que tu és, na verdade. Eu te dou um conselho. Olha só, te dou um conselho. Lá no livro de Provérbios, está aparecendo aqui, ó, o livro de Provérbios. Ele diz, eu vou te ensinar o que tu deves fazer. E por último, ele vai dizer, estou à porta, aquele que está vindo. Então, das palavras destacadas que eu coloco aqui, eu vou pegar alguns pontos. E o primeiro ponto que eu vou pegar, vou colocar aqui no centro a mensagem que ele está falando para a igreja de Laodiceia. Eu vou colocar à direita e à esquerda os pontos que ele está mostrando para os profetas. Então ele vai dizer, tu diz
Sou rica, abastada e não preciso de nada. O profeta Isaías, no capítulo 47, verso 7, ouça isto, tu que és dado aos prazeres, tu que diz eu sou e além de mim não há outro. Tu que diz não ficarei viúva. Apocalipse 18, 7, usa o mesmo texto. Por quê? Por que Apocalipse capítulo 18 está mostrando o mesmo texto aqui de Isaías? É porque é a mesma figura que está aparecendo lá, ali. Você vai entender pelo desenrolar do estudo as coisas. Então, ela diz, eu sou rainha, não sou viúva e pranto nunca verei. Coloca aqui do lado agora o profeta Jeremias. Profeta Jeremias 2, verso 23 e 35, ele está falando aqui. Ó. Ela diz, tu disse, eu sou rica, abastado, não preciso de nada. No profeta Jeremias ele vai dizer, ela também diz, ó, não estou impura, não ando após ídolos, eu sou inocente. Quem que está falando isso? Aqui a gente vai saber que é a casa de Judá que está falando essas coisas aqui. Agora, olha só o que ele diz. Eu te digo, tu és pobre, segue nua. Coloca essa mensagem no centro. Aí você vai ver que o profeta Ezequiel, no 16:36, ele vai dizer, vai falar, tua luxúria, teus amantes, que é prostituição, foi descoberta a tua nudez, cego e nu. Então ele vai dizer aqui, juntarei de toda parte teus amantes, descobrirei e mostrarei tua vergonha diante deles, para que veja tua nudez, pecado. Por isso que você, quando lê no Apocalipse, ele vai dizer assim, que aqueles 10 chifres, eles odiarão a prostituta. Tem ligação com a igreja de Laodiceia? Também tem. Então, coloca essa mensagem no ponto, no centro aqui. Eu te digo que tu és pobre, segue nua. O profeta Jeremias vai dizer, ó, tu tens fronte de prostituta, mente de prostituta. É um cego espiritual. Não tens vergonha. Isso aqui vai ligar com Apocalipse 17:7, que vai dizer que ela não tem vergonha da nudez. Ó. Teus amantes estão derrotados e ele vai dizer que na prosperidade dela eu falei contigo. E o terceiro ponto ele vai dizer, compra de mim, né? Te dou um conselho que compre de mim. Compra de mim ouro refinado, colírio para os olhos, roupa branca e guarda a palavra. Então Provérbios 22:4 é como se estivesse lendo o livro de Provérbios aqui. Ó. Eu dou bens e honra, comigo estão riqueza duradoura e a justiça para dar, para dotar de bens os que me amam e encher de tesouro. Lembra de Provérbios 1:32, que foi lá no primeiro vídeo que a gente falou? No primeiro vídeo não, é só conexo uma divisão que eu fiz aqui. Ó. É como se você estivesse lendo diretamente as palavras de Provérbios. E em Provérbios você vai encontrar a prostituta e a prostituta cultual. Provérbios faz muitas referências à prostituição e vai citar a palavra mexubá. Então a gente vai pegar agora diretamente a igreja de Laodiceia, e aí vai ficar fácil de você entender o que está falando para a igreja de Laodiceia. Então ele diz, tu não aceita repreensão, que é um cego espiritual, tu não é crente, tu não és ímpio, tu és morna, estou a ponto de te vomitar. E ele vai dizer, te dou um conselho, compra ouro refinado, colírio para os olhos, roupa branca, seja zeloso, azeite, tá ligado com azeite, isso aqui, ó. Ide aos que vendem, Mateus 25, lembra que ligou com os necios são mortos pelas suas apostasias e os seus desvios os leva à perdição. Você lembra que o santuário, o azeite do santuário, ele tem 4 composições, a mirra, a canela, o cálamo, o azeite de oliveira. Então aqui ele diz 4 composições, né? 4 composições. Ouro refinado, colírio para os olhos, roupa branca e ser zeloso. E por último ele vai dizer, estou à porta e bato, aquele que tem ouvidos ouça. Vai ligar lá com a Apocalipse, vai ligar lá com a parábola das 10 virgens. Eis o noivo sair ao seu encontro e elas vão dizer, na verdade elas batem a porta, ele vai dizer, não vos conheço, porque elas também não conhecem ele. Então tem reciprocidade nesse texto aqui. João 14, ele vai dizer, minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. Mateus 25, ele falou sobre a noiva, abre-nos a porta à meia-noite. E Lucas 3:25, quando começarem a bater, abre-nos a porta. E para a igreja de Laodiceia ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Então a igreja de Laodiceia está ligada com o texto lá de Apocalipse capítulo 10, se eu não me engano, onde ele diz, já não haverá demora. Então esse foi o estudo que eu tinha para trazer para vocês sobre a igreja de Laodiceia. Agora a gente vai continuar o estudo do livro do Apocalipse e eu vou trazer Apocalipse capítulo 4 e 5 para você ver quanta coisa bonita tem
nesse livro. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.